Shabbat Shalom. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 29, capítulo 29, a partir do verso 10. Capítulo 29, a partir do verso 10. Parashá Nitzavim, encontram-se. Diz assim a palavra de Deus: hoje se encontram aqui todos vocês diante de Adonai, seu Deus, seus cabeças, suas tribos, seus líderes e seus oficiais, todos os homens de Israel, com seus filhos pequenos, suas mulheres e os estrangeiros que estão com vocês no acampamento, os cortadores de lenha e os carregadores de água. O propósito disso é que façam uma aliança com Adonai, seu Deus, e ao juramento que Adonai, seu Deus, fez com vocês hoje, para que ele os estabeleça hoje como um povo e seja seu Deus, como ele disse a vocês e como jurou a seus antepassados, a Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Os irmãos podem se assentar. Essa paraxá de hoje, ela encontram-se, Nitzavim. O tema da mensagem de hoje, ele é o bom exemplo que Yeshua deixou para os santos. Irmãos, nós temos um problema muito sério na religião, porque a religião, ela diz que Jesus veio, cumpriu a lei, para que nós não precisássemos cumprir essa lei. E isso é uma mentira diabólica. É uma mentira diabólica isso. Jesus, ele veio para nos dar o exemplo. Eu sempre falo isso e vou repetir. Um grande erro que as pessoas cometem, um erro muito grande, é achar que existem um povo judeu e um povo gentil. O povo judeu segue a Torá, o povo gentil segue a graça. Isso é um grande engano, é uma grande falácia. Essa é a estratégia de Satanás que Deus disse que enviaria lá em Deuteronômio 13. Deus disse que mandaria um profeta que faria sinais e maravilhas, para que o povo fosse provado, depois, não do povo passar pela fome, porque quando a pessoa está em fome, em necessidade, em angústia, ela tem um coração mais aberto para receber a palavra de Deus. É muito comum as pessoas, quando estão em aflição, buscar a Deus. Aliás, pega o livro de Reis, nós vamos ver isso o tempo todo. Toda vez que morria o profeta que conduzia o libertador que Deus enviava para o povo, morria, as pessoas começavam a fazer tudo errado, eram escravizadas novamente. E então eles clamavam, choravam, e Deus mandava um outro libertador. Aí esse libertador trazia libertação para o povo, e o povo era fiel a Deus até esse libertador morrer. Morria esse libertador, o povo começava a pecar novamente. Então, não é nesse momento que a nossa fé é provada. A nossa fé é provada no momento que as coisas estão bem. Tudo bem, quando nós passamos por tribulação, nós mostramos se confiamos em Deus ou não. Mas não é do agrado de Deus que nós vivamos atribulados, não. Às vezes, há inúmeras situações, a Bíblia fala de quem se queixa o homem.
queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Nós, por natureza, já trazemos um monte de coisas, fazemos um monte de coisas que geram aflições. E cabe a nós nos arrependermos, buscarmos a Deus, e Ele, pela misericórdia dEle, vai nos ajudar. Mas a prova que a Bíblia fala realmente, que vai provar se você ama a Deus, é quando as coisas estão equilibradas. E aqui, nós vemos isso aqui de uma forma muito interessante, porque às vezes nós lemos e não prestamos atenção, cada vírgula aqui é importante. Veja só, aqui Moisés, antes de morrer, ele reúne o povo para orientar, e ele dá uma orientação não só para essas pessoas, ele dá essa orientação para nós também. Veja o que diz, novamente, ele reuniu todo mundo, primeira coisa que nós temos que ver aqui, Moisés fez uma convocação. Isso já é um problema sério, sabe por quê? De novo, o Shabat é uma convocação santa. Tem muita gente que poderia, eu não estou dizendo de quem não pode, às vezes a pessoa não pode estar, ok, Deus sabe, mas tem muita gente que poderia, mas não está. É uma convocação, e a pessoa falta uma convocação, isso não é bom, já começa por aí. Moisés convocou, e todo mundo veio, diferente de hoje. Deus convoca para o Shabat, amanhã vai aparecer um monte de gente dizendo que serve a Deus, mas hoje é a convocação. Ah, mas eu sou povo de Deus. Hoje se encontram aqui todos vocês. Olha com quem Moisés estava falando, porque hoje se encontram aqui todos vocês diante de Adonai, seu Deus. Não estamos aqui diante do pregador, diante do pastor, diante do irmãozinho que revela, diante do irmãozinho que prega bem, diante do irmão, da irmã que tem profecia. Não, a convocação não é essa. A convocação é para estar diante de Deus, na obediência. Todos vocês diante de Adonai, seu Deus. Olha quem está reunido aqui. Seus cabeças, ou seja, os líderes, seus cabeças, suas tribos, todas as pessoas que fazem parte de cada tribo estavam reunidos lá, porque foram convocadas, seus líderes, os líderes de em cada tribo tinha vários líderes, e seus oficiais, todos os homens de Israel, com seus filhos pequenos, suas mulheres, e os estrangeiros que estão com vocês no acampamento. Olha só, aqui, junto com todo o povo de Israel, foi incluído os estrangeiros. Os estrangeiros não foram no dia seguinte. Os estrangeiros estavam no mesmo dia, na mesma convocação. Junto com ele. E quem são esses estrangeiros? Esses estrangeiros são aqueles que estavam presos no Egito também. A obra, eu vejo hoje muitos dizerem, muitos rabinos falando, e eles falam com orgulho, que eu não consigo avaliar. Nós não somos proselitistas. Não são uma das prioridades das coisas para as quais Deus nos chamou. O que é proselitista, para quem não sabe? Nós não atraímos pessoas para vir servir ao Deus que nós cremos, é isso. A Bíblia fala, Adão e Eva era para iluminar o mundo, para dar o exemplo bom, e assim todos os demais. A palavra de Deus sempre, ela tem o servo de Deus, para atrair as pessoas que estão em trevas. Então, se você não é proselitista, a ideia que dá é que você não tem luz.
porque a luz atrai quem está nas trevas. Eu não sou proselitista, talvez eu não tenha nada para oferecer. Agora, se Deus colocou algo de bom dentro do seu coração, então você tem que ser proselitista. Você tem que trazer, você tem que testemunhar. O teu testemunho tem que trazer pessoas para querer servir o seu Deus, olhar para a sua vida, olhar para a nossa vida e falar: eu quero seguir o Deus que essa pessoa segue. Não é colocar uma vestimenta de judeu, de crente, ou de seja lá o que for, e ficar fazendo de conta que é o que não é. É o testemunho. E essas pessoas, então, quando eles viram um homem, um judeu, diferente de todos os outros, que era proselitista, no caso ali, Moisés, eles viram ali aquele homem dando testemunho, aquele homem, a praga consumindo a nação, e o povo que seguia aquele homem protegido. Muitas nações acabaram se adentrando ao povo de Israel, e esses estrangeiros, eles passam a fazer parte do povo, eles não são separados. Deus falou assim: olha, vem primeiro o pessoal do time A, vou ter uma mensagem para o time A, e olha, time B não pode ouvir o que vocês, é segredo, tá? Deus não faz isso, Ele não faz acepção de pessoas. Então, pessoas de várias nações, é a promessa que Deus fez a Abraão, que eles abençoaria todas as nações da terra. Então nós já podemos perceber aí que essa promessa é para um povo só, não é para dois povos. Ah, então você arrebatado, o judeu vai ficar aqui. Vai. As chances, estatisticamente, é zero para você subir e ele ficar também, porque Deus tem promessa na vida do judeu. Já tem os judeus crentes no Messias, e todos vão se converter. No final, quando a obra for consumir, todo Israel vai crer no Messias, e não vai ser domingueiro, pode ter certeza disso. Mas olha o que mais me chamou a atenção aqui. Suas mulheres e os estrangeiros que estão com vocês no acampamento, os cortadores de lenha e os carregadores de água. E as outras profissões, que onde estavam? Os agricultores. Por que destacar essas duas profissões? E aqui é onde nós podemos perceber, e é onde a pessoa que quer buscar, você que está na internet buscando uma verdade, esse é o ponto para que nós podemos entender o quanto nós somos necessitados, pobres, cegos e nus. Porque a religião é um negócio que ela incha a pessoa, ela infla a pessoa, ela fica com uma soberba. Nós somos o Israel de Deus, nós somos o povo escolhido de Deus. Mentira! A pessoa não consegue nem obedecer a palavra de Deus, nem descansar, que Deus manda ela descansar, e vem dizer que é o Israel de Deus. Muito bem. Quem são esses cortadores de unha? Quem são esses cortadores? O que iam fazer com as manicures? Vamos aproveitar. O que iam fazer com as manicures? Cadê as manicures? O que tinham esses cortadores de lenha e esses carregadores de água? Primeiro, carregar água era, eu não sei porquê, né? Hoje daria processo. Mas carregar água era função de mulher. Eram as mulheres que carregavam água. A lenha não, mas os carregadores de água eram mulheres que carregavam água. Só que esses carregadores de água, eles são pessoas que estavam, aí cai a doutrina da predestinação. Se houvesse uma predestinação,
E existe uma predestinação, sim, para os desobedientes, para quem não serve a Torá, já tem uma predestinação. A predestinação aí é: todos os povos não serviam a Deus, além de não servirem a Deus, faziam coisas que Deus abomina, odeia e não aceita, e contaminaram a terra. A Bíblia diz muito bem sobre isso, que eu não lembro a passagem que está agora, mas tem uma parte da Bíblia que fala que ainda não era tempo do povo de Israel tomar posse da terra, porque o povo ainda, as abominações da terra não tinham chegado a um determinado nível, que a gente deve estar perto agora de novo. Então, havia, aquelas pessoas estavam determinadas a morrer, elas faziam parte de todo ali de Canaã, daquelas terras todas queriam ser dizimadas, destruídas e aniquiladas. Só que havia uma tribo de gibeonitas, que esses homens sabiam que eles iriam ser destruídos pelo povo de Israel. Eles já viram estatística, né? Olha só, onde eles vão, tudo cai, tudo ruim. Então vai acontecer com eles também. E esses homens fizeram uma coisa que pouca religião faz, e é o que a religião devia fazer. Eles se humilharam. Eles se humilharam. Primeiro, eles agiram com sabedoria. Com astúcia, não, né? Astúcia, talvez, mas é uma astúcia. Por quê? O que eles fizeram? Eles vão vir aqui, a ordem de Deus é para não fazer aliança com ninguém, vão destruir todos nós. Só que olha só, quando a pessoa ela tem a intenção, não só é de viver, é de sobreviver também, não só sobreviver, é de viver, mas também a pessoa sabe que tem uma chance de ter vida verdadeiramente. Esses homens, eles devem ter, a Bíblia não fala, mas eles devem ter conseguido informações, eles sabiam, eles tinham interesse que falta na religião. Se a igreja hoje, a igreja evangélica principalmente, tivesse o interesse de saber o que está escrito no Antigo Testamento, se ela tivesse o interesse, ela ia falar: bem, tem uma chance para mim, fora, né? Porque eu ouvi muito, essa palavra nunca desceu no meu coração. Já ouvi muito pastores falando: você tem que ter certeza da sua salvação. Ter certeza da sua salvação. Mas espera um pouquinho, você não tem nem certeza que eu vou pisar a calçada lá fora? Não sei se eu vou estar vivo daqui a pouco. Como que eu vou ter certeza da salvação? Por quê? Porque você está na graça, então você tem tanta fé que você sai salvo, que você tem certeza. Não, espera um pouquinho, a graça, ela é um remédio quando eu firo a Torá. Se eu não estiver ligado na Torá, a Torá é que vai mostrar os meus defeitos para eu tentar consertar. E aí eles desprezam a Torá. Nós temos que ter essa busca, essa determinação. Aqueles homens entenderam o quê? Ora, se eles pegaram um pão velho, rasgaram as suas roupas e fizeram de conta que estavam vindo de muito longe. E ali eles falaram e enganaram, sim, eles enganaram Josué e os demais. Eles acreditaram que aqueles homens vinham de longe e fizeram uma aliança com eles, e era logo ali. E porque eles fizeram uma aliança com eles, quando eles descobriram que tinham sido enganados, eles não puderam destruir. Aí entra um problema, né? Porque esses homens, na minha perspectiva, eles representam o quê? A Bíblia é clara. Eu vou falar uma coisa que dói no ouvido de muita gente. A salvação veio para o judeu. Ponto final. Mas o gentio pode, se ele se humilhar e adentrar para o meio, como esses homens fizeram, e não é fácil. Mas aqueles homens, eles enganaram. Quando eles foram descobertos,
Se os judeus falassem, quer saber de uma coisa? Nós estamos na graça, nós fizemos um pacto com ele, mas nós estamos na graça, então vamos destruir com eles, que eles enganaram a gente mesmo, e depois Deus perdoa. Não é assim que a gente aprende na religião? Você está na graça, já se prepara, ó, faz a coisa errada, depois você pede perdão. Não, nós fizemos um pacto com eles, eles nos enganaram, mas nós fizemos um pacto diante de Adonai, não vamos voltar atrás. Só que então eles colocaram uma penalidade para os gibeonitas, que foi o quê? Vocês vão fazer o trabalho árduo da comunidade, vocês vão carregar água e vão cortar lenha, as duas tarefas mais árduas que tem. É óbvio que as mulheres devem ter amado isso, né? Por quê? Era a tarefa delas. Mas enfim, agora eles faziam essa obra e também os cortadores de lenha. Estes homens estrangeiros que usaram de astúcia para entrar no reino de Deus. Lembra que Jesus disse que o reino de Deus, ele é conquistado por esforços? Esses homens se esforçaram por adentrar para terem a salvação. Da mesma forma nós, o problema é que nós vemos uma religião soberba, uma religião que ela diz, eu tenho a força, falta a religião do He-Man, eu tenho a força, eu tenho o poder, eu posso, eu sou salvo, eles não. Quando nós temos que nos humilhar, e nós vemos aqui, que até para esses homens, que eles inicialmente enganaram o povo de Deus, eles não foram segregados, eles ficaram fazendo parte do mesmo povo. Deus não tem dois povos, Deus só tem um povo, Deus só tem uma lei, Deus só tem um caminho. A religião vai te dar vários caminhos, a religião vai te ajudar a viver melhor nessa terra, seja ela qual for. Se você seguir uma religião, na maioria das vezes, vamos dizer, você vai ser uma pessoa melhor, porque você vai acreditar em alguma coisa. Mas uma coisa é você ser uma pessoa melhor, outra coisa é você alcançar a salvação. É outra coisa. Nós precisamos de ser a pessoa melhor, que Jesus nos faz muito melhor, e Yeshua nos faz muito melhor do que qualquer religião, e obter a salvação. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Irmã, está fácil aquela imagem que eu te passei? Você pode mostrar a primeira imagem? Um irmão me fez um comentário, e eu aproveitei o comentário dele e dei uma readequada para fazer um exemplo aqui sobre essa questão que as pessoas falam, né? Jesus cumpriu a lei. Isso foi dito por um amigo meu, depois que ele conheceu, a gente mostrou para ele, fizemos vários cultos na casa dele, eles ficaram abismados de ver, realmente enxergaram a verdade. Aí depois ele foi falar com o meu pastor, aí o pastor falou com o pastor dele, e o pastor dele falou, sim, Jesus cumpriu, realmente você tem razão, Jesus cumpriu a lei sim, para você não precisar cumprir. Então tá bom. Então, pronto, resolveu o problema dele, descobriu que a lei, que Jesus realmente cumpriu a lei, e está resolvido. E olha que interessante isso, Êxodo capítulo 30, verso 20, olha, é aqui na frente inclusive, né? Só que já vou invadir a paraxá do pastor aqui da semana que vem. Não, perdão, é Êxodo, perdão, Êxodo, diz assim, olha, Êxodo 30, versículo 20 e 21, pode colocar, irmão, depois volta a imagem, por favor. Olha só, entrar de novo, né, a paraxá, né, quando entrar, não, é reunido, né, perdão, vamos lá. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando vocês chegarem no altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Próximo, por favor. Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morram, e isso lhes será por estatuto perpétuo, a ele e a sua descendência nas suas gerações. Amém? Olha o mandamento perpétuo para que não morra.
quando for entrar no santo lugar, e nem era no santo dos santos, né? Os sacerdotes, quando iam entrar no santo lugar, eles tinham que lavar as mãos e lavar os pés. Aí, o cristão costuma dizer o quê? Jesus cumpriu a lei para eu não cumprir. Então, suponhamos que Jesus tenha entrado, para ele entrar no santo dos santos, ele então lavou as mãos, ele cumpriu a lei por nós. A próxima mensagem, a imagem, por favor, irmã. Aqui está, vamos supor que aqui Yeshua está então adentrando, vê se melhora a imagem aqui. Suponhamos aqui que Yeshua está aqui, ó, ele está entrando no templo, ele lavou as mãos, ele lavou os pés. Então nós não precisamos mais. E a Bíblia fala muito claramente que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o que nos conduz, Ele rasgou o véu que fazia a separação. Então Ele abriu, todos concordam que Yeshua abriu o caminho para nós chegarmos até o Santo dos Santos? Mas agora nós não precisamos lavar o pé, correto? Porque Jesus já lavou. Ele lavou, eu não preciso lavar. Passa a próxima mensagem, imagem, por favor, irmã. E aí a gente entra no Santo dos Santos. É coerente? Ele lavou os pés, eu não preciso lavar. Eu vou sujar o lugar todo. É isso que as pessoas... Pode tirar, irmã, por favor. É isso que as pessoas fazem no mundo espiritual, através da religião. Elas acham que elas podem adentrar no santo lugar sem cumprir os mandamentos de Deus, porque Jesus já cumpriu. Não, Jesus ele veio dar um melhor exemplo. Ele veio ensinar para que nós não ficássemos escravos de uma religiosidade com um monte de tarefas inventadas por homens, mas também não nos eximíssemos das básicas, do simples que Deus nos ordenou. Voltando aqui para Paraxá, então se reuniram todos aqui. E olha o que diz aqui o versículo 14. No entanto, não é somente com vocês que faço esta aliança e este juramento. Eu os faço com os que estão aqui conosco hoje, todo aquele povo que estava naquele dia lá, diante de Adonai seu Deus, e também com os que não estão aqui hoje. Essa aliança estava sendo feita naquele dia lá, e até hoje ela está reverberando. Hoje essa aliança é feita conosco também. Fazemos parte do mesmo povo. Tenhamos entrado como enganador, né? Falam muito de Jacó, ou podemos, nos casos aqui dos gibeonitas, entraram. Ou tenhamos entrado pela misericórdia e graça de uma outra forma, mas o que importa é que nós estamos entrando para um único povo. E aí ele diz assim: eu os faço com os que estão aqui conosco hoje, diante de Adonai seu Deus, e também com os que não estão aqui hoje, para saberem que vivemos na terra do Egito e passamos pelas nações que vocês atravessaram, e viram suas coisas detestáveis e seus ídolos de madeira, pedra, prata e ouro, que haviam entre elas. Olha só, espera um pouquinho. Aquelas pessoas que Moisés estava falando, tirando os gibeonitas, todas elas passaram pelo Egito. Só que ele está dizendo, eu estou falando com vocês que passaram pelo Egito e estão aqui hoje, eu estou incrementando, e também com aqueles que vão passar pelo Egito depois, quer dizer, e vão estar, a aliança vai alcançar aqueles outros também, da mesma maneira. Talvez você diga, mas eu nunca botei o pé no Egito. Olha o Egito aqui. E viram as coisas detestáveis e seus ídolos de madeira, pedra, prata e ouro. Alguém aqui já viu uma imagem de madeira, de barro? Alguém já viu uma religião cheia disso?
é o mesmo Egito. Nós, quando encontramos Yeshua de verdade, porque tem um falso, tem um impostor que a religião ensina por aí, tem um impostor, assim como tem um tal de Paulo e Pedro que pula fogueira. Gente, já parou para pensar? O apóstolo Pedro pulando fogueira junina? Não, fala se tem coerência um negócio desse. Os homens morreram, deram a vida pela verdade. Aí falam, é a festa de São Pedro, pulando, festa de São João, festa de não sei o quê. Isso é Egito, isso é Egito. E a doutrina do Egito está aí para enganar. A palavra de Deus é simples, ela é a Torá pura, profeta, Brit Hadashah, Novo Testamento, tudo isso que vem depois vai sempre apontar para a Torá. Só é uma forma, a Brit Hadashah, o Novo Testamento, ela vai falar com pessoas com uma linguagem diferenciada, de pessoas muitas vezes que não conhecem nada de Torá, mas é só para falar, ei, tem um caminho aqui, venha, como diz lá em Atos 15, se não me falha a memória, vem para cá, porque na sinagoga, todo shabat, eles vão ouvir sobre a Torá e Moisés e os profetas. Então, nós somos chamados para fazer parte de um povo, porém, a verdade é que o caminho da vida é a Torá. Mas Yeshua é o caminho, sim, ele é a Torá viva. Se você conhece um Jesus que não tem, que te desobriga da lei, você conhece você está conhecendo um falso Messias. O Messias é lei pura, ele é a palavra de Deus. Não se engane, a religião veio para enganar mesmo. Deus, ele falou, vou mandar um falso profeta para fazer sinais e maravilhas, para ver se vocês vão me amar, se vocês vão me adorar, me amar com todo o coração, alma e entendimento. Como que a gente vai amar a Deus com todo o coração, alma e entendimento? Se a gente guardar a Torá, aquilo que foi desprezado, aquilo que em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo, seja lá quem foi que escreveu a carta, disse que o anticristo, ele viria tirar a Torá do homem. É que na Bíblia cristã vai estar um rebeleixo lá, e uns trocadilhos de palavra, e uns negócios doidos, você não vai ler, não vai entender nada, vai falar amém, já li a minha Bíblia hoje. Mas se você pegar uma Bíblia hebraica, você vai ver que ali, o cerne de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, é exatamente esse. O anticristo, ele veio tirar a Torá do homem. E Paulo, ele disse, né? Ele disse não. Ele repetiu as palavras de Yeshua. Fala, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Aí todo mundo vai, casamento também. Ele fala também. Só que ele fala, mas me refiro a Cristo e a igreja. Cristo e a Carrala, Yeshua e a comunidade. Aquilo que Deus uniu, como que Deus uniu o gentil ao judeu lá, Pedro, Paulo, João, enfim, como que Deus uniu? Através do sangue de Cristo, Deus uniu. Aí, 2 Tessalonicenses, Paulo, o autor, diz, Paulo disse em outra passagem, que eu não lembro qual agora, o que Deus uniu, o homem não separe. Deus uniu o gentil, deixa o gentil cumprir Torá, aprender Torá, a fazer igual os gibeonitas, aprender, mesmo que pegue, vai pegar as partes mais difíceis, porque não conhece nada, mas vai se fazer parte do povo, vai aprender. O que Deus uniu, não separe o homem. Aí vem lá um perturbado, se bem que Deus já disse que ia mandar, e separa o homem da Torá, fala, não, você vai viver só pela graça. Muito bem. Aí ele fala, portanto, que não haja em seu meio, olha só, portanto, que não haja em seu meio
homem, mulher, família ou tribo, cujo coração se afaste de Adonai, seu Deus, e sirva aos deuses dessas nações. Aí, de novo, eu gosto de repetir isso aqui, eu sei que tem gente que não gosta, mas tudo bem. Aí vem aquilo lá, servir a outros deuses? Eu não sirvo a outros deuses. Que bom. Então você não celebra a festa de Natal, você não come a ceia de Natal, você não come aquelas ceias de Páscoa dominical. É ótimo, que bom que você não faz isso e não serve a outros deuses. Porque se você fizesse, você estaria servindo a outros deuses. E aí ele fala, que não haja em seu meio pessoas que carreguem uma raiz desse tipo, de veneno e amargura, olha só, raiz de veneno e amargura. Se existir essa pessoa, quando ela ouvir as palavras desta maldição, que ela se abençoe secretamente, dizendo a si mesma, estarei bem, ainda que continue com teimosia e realize tudo que sinto ser meu dever realizar. Olha que o teimoso, quando ele tem um coração duro, ele tem essa questão aqui. Ele lê a Bíblia, tem uns que lê só por obrigação, e a cabeça está lá na Disney, né? Ele leu, não sabe o que leu, mas olha, eu li a Bíblia, fiz minha obrigação, marquei o ponto. Ok. Agora tem pessoas que lê e realmente ela se sente incomodada quando ela vê falar sobre o Shabat, quando ela vê falar sobre as festas bíblicas, elas se sentem incomodadas. E quando muitas dessas pessoas, algumas buscam a verdade e outras não, falam não, ela fica com essa teimosia, não vai acontecer nada disso comigo não, eu vou fazer aquilo que o meu chamado, eu estou aqui há tantos anos fazendo isso, eu tenho obrigação de fazer isso, eu tenho obrigação, porque senão vou perder isso, vou perder aquilo, se eu não fizer o que eu faço sempre. A pessoa ela fica se abençoando no seu coração, ela reconheceu a Torá, ela percebeu o chamado, mas ela tem medo, e a Bíblia fala que os covardes não herdarão o reino de Deus. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, o que tem de gente, o que tem de pessoas dentro de religião que já percebeu que ela tem que mudar os seus atos, mas ela não sai porque ela tem medo. E eu digo outra coisa, tem pastor que é pior do que vamos pensar de uma forma, aquelas pessoas lá no passado, sabe, que faziam umas bruxarias, tem pastor que age pior do que essas pessoas. Por quê? Porque a pessoa ela quer ir para a verdade e o pastor lança uma maldição, fala que ela vai perder tudo, sabe, eu já ouvi coisas terríveis sobre isso. E tem gente que fica presa porque ela acha que a casa que ela tem foi a igreja que deu, não foi Deus. Ela acha que o carro que ela tem, a família que ela tem, tudo que ela tem, ela acha que ela deve àquela congregação, àquele lugar que ela vai, não a Deus. E ela está vendo aqui Deus chamar, mas ela fica presa naquilo porque ela tem medo. E a Bíblia diz que os covardes, por que a Bíblia vai dizer, por que está escrito na Bíblia que os covardes não herdarão o reino dos céus? Me fala. Por quê? Por qual outro motivo? Pode ser que tenha outros, mas eu vejo esse. O covarde é aquele que não tem coragem de praticar a palavra, e às vezes virar as costas para aquilo. O covarde é aquele que ele vê a verdade, ele está enxergando a verdade, não é aquele que está cego. Tem pessoas que não foram chamadas, que não tem chamado, ou não chegou a hora, não sei, é diferente. Eu estou falando de pessoas que já ouviram, já leram o chamado dela, mas ela está presa, ela é covarde,
Eu já ouvi muito dessas histórias, eu estive em várias igrejas já. Tinha não sei se ainda falam isso por aí, que a pessoa está numa igreja, está debaixo de uma cobertura. Cobertura para mim é a palavra de Deus. Ah não, a cobertura do pastor. Que cobertura de pastor? Você está doido? Se o pastor errar, o que eu faço com a minha cobertura? Que não haja em seu meio pessoas que carreguem uma raiz desse tipo de veneno e amargura. Se existir uma pessoa, quando ela ouvir as palavras desta maldição, que ela se abençoe secretamente, dizendo a si mesma: estarei bem, ainda que continue com teimosia e realize tudo que sinto ser meu dever realizar, de modo que, apesar de me sentir seco ou pecador, eu seja acrescido do regado, do justo. Eu vou ser abençoado de qualquer forma. No entanto, Adonai não o perdoará. Olha que coisa terrível. Aqui está falando daquela pessoa que ela ouviu. Não está falando de quem não ouviu, não. Ela ouviu, mas ela vai continuar na teimosia. E a teimosia é pecado de feitiçaria ou idolatria. Aí diz, em vez disso, olha só, em vez de Deus perdoar, olha só, em vez disso, a ira e o ciúme de Adonai serão acesos contra essa pessoa. Por que ciúme, hein? Ciúme? Né? Olha a palavra escolhida aqui, o ciúme. Porque a pessoa está tendo outro noivo, né? O noivo dela não é Deus. Ela está amando, ela está se dedicando a outro. Aí ele diz assim, todas as maldições escritas nesse livro serão lançadas sobre ela. Adonai riscará seu nome de debaixo do céu. Adonai o separará de todas as tribos de Israel, para experimentar o que é ruim em todas as maldições das alianças escritas nesse livro da Torá. Uma coisa que fica implícita para muitos aqui, é isso aqui, olha, que a pessoa fala, não, Deus judeu, eu sou gentil, eu faço parte de outro povo, talvez realmente faça parte de outro povo, né, tenha um outro Senhor. Aqui está dizendo o seguinte, que a maldição, uma das maldições, quando a maldição começa na vida da pessoa, olha só, Adonai riscará seu nome de debaixo do céu. E depois o que acontece? Adonai o separará de todas as tribos de Israel. Ou seja, tirou as 12 tribos de Israel, qualquer outra tribo vai ser maldição. É isso que a Bíblia está dizendo. Eu não tenho nada com esse povo. Puxa vida. Parabéns. Versículo 22. Quando a próxima geração, seus filhos, seus sucessores e o estrangeiro que chegar de uma terra distante, virem as pragas desta terra e as doenças com que Adonai fez adoecer, e que a terra toda se transformou em enxofre ardente e sal, a ponto de não ser semeada nem produzir colheita ou relva, como a destruição de Sodoma e Gomorra, que aqui é Sidom, Amorá, Adimá e Tisivion, subvertidas por Adonai em sua fúria, todas as nações perguntarão, por que Adonai fez isso a esta terra? Qual é o significado de tamanha demonstração de fúria? As pessoas responderão, isso ocorreu pelo fato de eles terem abandonado a aliança de Adonai, o Deus de seus pais, estabelecida com eles quando os tirou da terra do Egito. Eles serviram a outros deuses, prostrando-se diante deles, deuses que não conheciam e que não lhes havia consignado. Por esta razão,
a ira de Adonai acendeu-se contra esta terra, e ele trouxe sobre ela todas as maldições escritas neste livro. Adonai em ira, fúria e indignação, os arrancou da terra e os lançou em outra terra, como aconteceu hoje. As coisas ocultas pertencem a Adonai, seu Deus. Contudo, as coisas reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para podermos guardar todas as palavras desta Torá. Esse versículo 29 é um que eu mais lembro dele, que eu mais cito ele. As coisas ocultas pertencem a Deus. Se você pegar na religião que ensinam aí, que nós aprendemos de berço, procura lá, aonde está para você guardar um domingo, para você celebrar um domingo, onde que o domingo é dia do Senhor, aonde está que mudou a festa de sábado, onde está que mudou a festa as festas de Deus para as festas pagãs? Não existe isso, não está na Bíblia. Isso são coisas que as pessoas inventaram. E aí as pessoas ficam inventando regras, inventando situações. As coisas ocultas pertencem a Deus. Agora as reveladas, elas são reveladas para quê? A Bíblia não está revelada, não é uma revelação de Deus? A vontade de Deus está revelada aqui na Bíblia. E o que diz aqui? As coisas ocultas pertencem a Adonai, seu Deus. Contudo, as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Para quê que Deus revelou? Para podermos guardar todas as palavras desta Torá. Deus revelou para nós guardarmos. Eu vou acelerar um pouco para a gente continuar para achar que ela é bem curtinha. Quando chegar o tempo em que todas essas coisas sobrevierem a vocês, a bênção e a maldição que eu apresentei a vocês, e vocês estiverem entre as nações às quais Adonai, o Deus de vocês, os tiver conduzido, então por fim começarão a pensar sobre o que sucedeu a vocês. E vocês voltarão para Adonai, seu Deus, e prestarão atenção ao que ele disser. Isso será exatamente igual ao que eu ordeno a vocês fazer hoje, vocês e seus filhos com todo o coração e todo o ser. Neste momento, Adonai, o Deus de vocês, os tirará do exílio e demonstrará misericórdia a vocês, e voltará e os reunirá de todos os povos aos quais Adonai, seu Deus, os tiver espalhado. Aqui é a promessa de Deus se cumprindo. Lá quando ele disse, essa aliança que estou fazendo hoje com vocês aqui, também é com os que não estão aqui, é esse momento. Deus está reunindo as pessoas. Por causa do pecado, Deus espalhou as 10 tribos entre as nações. É profecia que essas 10 tribos virariam pagãos. A Bíblia disse isso. As 10 nações, as 10 tribos vão se espalhar pelas nações, eles vão se misturar com os gentios, eles vão virar idólatras. É o que aconteceu com nossos pais e conosco também. Nós nos tornamos idólatras, já é herança. Muitos de nós têm um pouquinho de sangue judaico, uns 20, outros 10, outros 5, outros 4, outros 7, alguns de nós, outros não importa, mas principalmente os que têm, e os que não têm também, mas que amaram o nome de Adonai, que amam a sua Torá, eles estão sendo chamados de volta agora. Nós estamos no Harit Hayamim, nós estamos nesta época aqui, e Deus está chamando de volta. Só que ele não vai trazer todos, ele vai trazer só aqueles que amarem a Deus com todo o coração. Se você amar a Deus com todo o coração, você vai amar o que está escrito aqui. Não adianta pastor, bispo, sei lá, missionário, os profetas da atualidade vir falar nada, porque você ama a Deus e você ama a Torá. Não tem,
Só tem uma forma de nós amarmos a Deus, é amarmos o que está escrito aqui na Bíblia. É isso. Se não é isso, não se ama a Deus. Aí, ele está reunindo essas pessoas de volta, as que amam de todo o coração. Agora, tem aqueles que vai ficar naquele versículo que nós falamos anteriormente, vai ficar na teimosia do coração. Ah, eu fui chamado aqui, minha mãe tinha essa religião, meu avô tinha também, Caim também talvez tivesse uma. Deus está chamando, é tempo, e é tempo de nós não obrigarmos ninguém a adentrar o nosso caminho. Nós temos que dar testemunho para as pessoas quererem seguir esse caminho. Não é a gente, tudo bem, você pode convidar uma pessoa ou outra, isso é muito bom, mas o interessante é o vizinho chegar para você e falar: ô, posso ir com você na sua congregação? Porque eu vejo que a sua vida mudou, porque eu vejo que a sua vida é diferente. Esse é o modelo. Deus está chamando. Então, se nós amarmos a Deus com todo o nosso coração, nós estaremos aqui amando o que está escrito, não tem outra conversa. Se nós amarmos a Deus com toda a nossa alma, toda a nossa alegria e todos os nossos medos estarão focados em Deus, segurados em Deus. Nós não teremos medo de fazer o que Deus manda, porque na alma é onde estão as emoções. E se nós amarmos a Deus com todo o nosso ser, nós vamos nos dedicar cada vez mais, e não vamos trocar a palavra segura por profecias esquisitas aí, que agradam nossos ouvidos. Às vezes a melhor resposta para nós é aquela que nos dói um pouco, porque nós temos que ter atos diferentes, nós temos que ter mudança, não só ficar, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, sendo positivistas. Nós temos que ser praticantes da palavra de Deus. Adonai, seu Deus, os trará de volta a terra possuída por seus ancestrais, e vocês a possuirão, e ele os fará prosperar ali, e vocês se tornarão mais numerosos que seus antepassados. Então Adonai, seu Deus, circuncidará seu coração e o coração de seus filhos, para que vocês amem Adonai, seu Deus, com todo o coração e todo o ser, e assim vivam. Olha como que a gente pode conseguir vida, amando a Deus com todo o nosso coração, o nosso ser. Isso só vai acontecer quando Deus circuncidar o nosso coração. Aí entra uma questão. Lembra de novo, perdão, saindo de uma gripe. Lembra dos gibeonitas? Os gibeonitas se esforçaram. É a mesma coisa do Senhor, eu não mereço, mas muda o meu coração. Nós precisamos de pedir a Deus que mude o nosso coração. Para isso nós temos que entender que nós não estamos perfeitos e já salvos. Eu tenho certeza da minha salvação, então não tem que mudar nada. Se eu tenho certeza da minha salvação, eu vou mudar para quê? Posso piorar? Mas se nós tivermos certeza que nós somos miseráveis, necessitados da graça de Deus, aí nós podemos: Senhor, faz isso no meu coração, me dá esse coração aqui, porque Ele pode. Eu lembro muito da minha mãe, que ela disse uma coisa que eu nunca esqueci na vida. Ela falou para mim assim: filho, se tem uma coisa que você pode pedir, pede a misericórdia de Deus. E aquilo entrou no meu coração e ficou. E é isso que nós precisamos, misericórdia de Deus, porque é Ele que tem o poder. A gente tem um coração teimoso, mas a gente tem que lutar contra a nossa teimosia. Adonai, versículo 7, Adonai, seu Deus, colocará essas maldições sobre seus inimigos e também sobre os que os odiaram e perseguiram. Vocês voltarão e prestarão atenção ao que Adonai disser e obedecerão a todas as suas mitzvot, seus mandamentos, que dou hoje a vocês. Então Adonai, seu Deus, dará a vocês mais que o suficiente em tudo que resolverem fazer. O fruto do seu corpo, o fruto do seu gado, o fruto da sua terra, tudo isso prosperará, pois Adonai se alegrará outra vez em fazer o bem a vocês, como ele se alegrou com os seus antepassados. Entretanto,
tudo isso acontecerá caso vocês prestem atenção ao que Adonai, seu Deus, disser, para que vocês obedeçam às suas mitzvot e aos seus regulamentos, escritos nesse livro da Torá. Se vocês se voltarem para Adonai, seu Deus, com todo o coração e todo o ser. De novo, ó o segredo, todo o coração e ser. Pois essa mitzvah, esse mandamento que hoje entrego a vocês, não é muito difícil. Tem gente que fala, é impossível guardar os mandamentos. Mentira. Pois esta mitzvah que entrego a vocês, também não é fácil. Está dizendo aqui, ó, não é muito difícil. Tem que ter um pouquinho de esforço, né? Mas eu estou na graça. Não é muito difícil, não está fora do seu alcance. Ela não está no céu para que vocês precisem perguntar: quem subirá ao céu por nós, atrará até nós e nos fará ouvi-la para que possamos obedecer? Da mesma forma, ela não está além do mar, para que vocês precisem perguntar: quem atravessará o mar por nós, atrará até nós e nos fará ouvi-la para que possamos obedecer? Ao contrário, a palavra está bem perto de vocês, em sua boca e em seu coração, portanto, vocês podem praticá-la. A palavra de Deus é algo que nós podemos praticar. E olha, eles não tinham Yeshua ainda, viu? Paulo, se não me engano, escreveu sobre isso aqui. Ele trouxe uma revelação disso aqui. Que essa palavra não está no céu nem no abismo. É o Messias que foi ao abismo e subiu e que está no céu. E ele nos traz a palavra. Para terminarmos, ó, para achar inteira hoje, hein? E estou dentro do tempo. Vejam, eu apresento a vocês hoje, por um lado, a vida e o bem, e por outro, a morte e o mal. Eu ordeno hoje a vocês que amem Adonai, seu Deus. Não é a sua religião, não é a plaquinha que te segura, não é o status que você tem. Sigam os seus caminhos e obedeçam às suas mitzvot, seus mandamentos, aos regulamentos e às regras. Pois se vocês fizerem isso, viverão e aumentarão em número, e Adonai, seu Deus, os abençoará na terra em que estão entrando, a fim de tomar posse dela. No entanto, caso seu coração se desvie, e vocês se recusem a ouvir, se afastem, e se prostrem diante de outros deuses e lhes sirvam, eu anuncio a vocês hoje que, com certeza, perecerão. Vocês não viverão muito tempo na terra em que entrarão para tomar posse, atravessando o Iarden. Convoco céu e terra para testemunharem contra vocês hoje, que eu apresentei a vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolham a vida para que vivam, vocês e seus descendentes, amando Adonai seu Deus, prestando atenção ao que ele diz e apegando-se a ele, pois este é o propósito da sua vida. Disso depende quanto tempo vocês viverão na terra que Adonai jurou dar a seus pais, a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Sou filho de Abraão. Então essa palavra é para você mesmo. Você que é filho de Abraão, guarda a Torá. Amém, igreja? A palavra de Deus, ela é maravilhosa, e ela nos ensina tudo que nós devemos fazer: obedecer a Deus, guardar os mandamentos de Deus, que não são difíceis. Deus não vai pedir para você dar seu carro, Deus não vai pedir para você dar sua casa, Deus não vai pedir para você dar seu 13º, Deus não vai pedir para você trabalhar demais, pelo contrário, né? Eu tive igrejas que a gente era praticamente escravo, a gente não tinha vida social, tinha que viver em função deles, viver para eles o tempo todo, tudo era para eles. E a palavra de Deus diz para você: vem descansar.
e as pessoas não querem. Mas, glória a Deus, a você que está aqui buscando a Deus. Hoje é um dia de deleite, hoje é um dia de convocação e você está aqui. Com certeza o Senhor também está, porque Ele diz que onde tiver 2 ou mais reunidos no nome dEle, sua presença se faria. Ele está aqui no nosso meio. Amém. E eu convido vocês a ficar de pé. Vamos aproveitar que Ele está aqui no meio. Eu lembrei agora de algo. Yeshua, num Shabat, essa passagem ela fica muito discreta, né? Essa situação fica muito discreta, mas Yeshua, em certo Shabat, ele foi para a congregação, para a sinagoga com os discípulos. Ali ele curou, eu acho que foi a mulher encurvada, se não me falha a memória, o homem, enfim, ele fez uma cura. Por isso que eu estou pedindo para você ficar de pé agora, porque eu vou orar por cura. Ele fez uma cura ali na sinagoga. Aí ele voltou para casa, encontrou a sogra de Pedro doente. Ele curou ela novamente. E ele guardou o Shabat. Ele guardou o Shabat, porque a Bíblia fala que somente no entardecer, eu coloquei o somente, tá? Somente no crepúsculo da tarde, as pessoas chegaram com doentes para ele continuar curando. Por que no crepúsculo da tarde? Porque ele foi na sinagoga, sei lá se às 10 horas, não sei como é que era o mesmo horário lá. Ele foi na sinagoga, ele curou no Shabat, ele voltou, ele curou a sogra de Pedro, ela o serviu, provavelmente eles almoçaram ali, descansaram no Shabat. O Shabat é um dia de deleite. E eu vou orar agora por cura. Deus pode curar a sua enfermidade, Deus pode curar a sua vida financeira, você que está com problema, Deus pode curar a sua vida familiar, Deus pode curar a sua ansiedade, né, a doença do século, Deus pode curar tudo. É só você entregar a sua vida verdadeiramente a Ele. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, meu Deus, nós estamos diante da Tua presença nessa convocação, meu Deus, porque a Tua palavra nos convoca todo o Shabat a nos reunirmos, e aonde há 2 ou mais pessoas reunidas no Seu nome, o Senhor se faz presente e nós te agradecemos, Senhor. Bendito seja o nome santo do Senhor, glorificado, exaltado seja o nome santo do Senhor. Meu Deus, eu peço em nome de Yeshua HaMashiach, meu Pai, que o Senhor venha passar o Teu bálsamo e venha curar, Senhor, os que estão enfermos. Meu Deus, cura os que estão enfermos aqui e os que estão enfermos lá na casa, lá, meu Deus, num outro estado, num outro bairro, numa outra situação, os familiares de cada um que não estão presentes aqui, meu Deus, os nossos membros, Senhor, os membros da Tua casa que estão passando por enfermidade, Senhor, faz a Tua presença chegar até eles neste momento com o bálsamo da cura, em nome de Yeshua HaMashiach. Meu Deus, cura também a alma, Senhor, os sofrimentos da alma, cura, Senhor, a família, meu Pai, cura, Senhor, aquela causa na justiça, cura, Senhor, aquele problema que tem atormentado, tirado o sossego, a paz, cura, Senhor, a doença que tem impedido muitos de estarem aqui hoje na sua casa. Em nome de Yeshua HaMashiach eu te peço, meu Pai, que haja plena cura, meu Pai, e que a Tua presença venha a ser mais notória a cada instante, e que nós possamos, meu Deus, iluminar as pessoas no mundo, que as pessoas que estão em trevas, meu Deus, venham ser iluminadas pela Tua palavra, que a Tua palavra venha irradiar, emanar de nós, e que nós possamos, meu Pai, cada dia ter um coração circuncidado pelo Senhor. Circuncida, Senhor, o nosso coração. É o que eu te peço, em nome de Yeshua HaMashiach, e te agradeço. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. E vareha Adonai veishmereha, e a Adonai panaveleha viruneca, e sa Adonai panaveleha, vem assim leha, shalom. Deus abençoe a todos. Se alguém quiser oração, estamos à disposição.